Bem, para finalizar a parte de conjuntos numéricos, vamos falar agora dos números irracionais. Bem, a gente observou que ao falar de números naturais, inteiros e irracionais, nós observamos que eles guardavam uma certa relação entre eles, sendo que todo natural ele é inteiro e todo inteiro é um número racional, mas o inverso não vale, ou seja, nem todo racional vai ser inteiro e nem todo inteiro vai ser um número natural. O que tem de especial no conjunto dos números irracionais? Nada. Mas a sua principal característica é você não consegue indicar que os elementos irracionais de uma ordem, ou seja, colocar em ordem os elementos irracionais, porque eles são muitos, e a sua principal característica é que ele não tem a característica de um número racional, ou seja, você não tem a facilidade de expressar ele na forma A sobre B. Não dá para expressar um número irracional na forma de uma fração. E normalmente eles vêm a partir da raiz quadrada de um número, raiz quinta de um número qualquer. Bem, e essa raiz, quando ela não é exata, ela será um número irracional. E aqui nós temos como exemplo a raiz quadrada de 3, é, a raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 8, raiz de 2 sobre 2, 4 sobre a raiz de 7. Você observa o que? No caso da raiz quadrada de 3, o número obtido é 1,7320508 e aí vem uma reticência. Só que nesse caso, as reticências não indicam uma repetição, indicam que há uma continuação numérica que não obedece uma ordem lógica. Até porque você observa que os primeiros números expressos aqui, eles não guardam nenhuma relação de repetição. Então, eu não vou interpretar essa reticência como a repetição do 8, certo? Então, não há uma repetição organizada. Há uma infinidade de números que eu não consigo definir. Se eu for calcular aqui a raiz quadrada de 3, vamos pensar aqui 3 raiz quadrada. Opa, raiz quadrada de 3. Olha o que a gente encontra aí. 1,73205. Aí continua. Essa calculadora aqui ela é simples. Mas existem mais números aqui para essa raiz quadrada. Então, como não há um fim, eu não consigo expressar ele de forma racional, ou seja, ele é um número irracional. Então, o mesmo acontece para números que você não consegue definir, ter raiz exata, raiz de 8, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7. E se você mistura um racional e transforma em uma fração, ó, raiz de 3 sobre 2, se raiz de 3 é irracional, ao dividir por 2 continua sendo irracional. Mas existe, não é porque aparece a raiz que o número ele vai ser irracional. Imagina se você tem aqui, ó, raiz quadrada de 9 sobre 5. Você vai definir isso aqui como irracional? Não, por quê? Eu vou observar se o número admite raiz quadrada exata. Como 9 admite raiz quadrada exata, qual é o resultado? 3. 3 sobre 5. O que eu observo? 3 é inteiro, 5 é inteiro, então eu tenho aqui um número racional. 3 sobre 5. Então, presta bem atenção que não é a simples presença de um radical que vai transformar o número como sendo irracional. Ó, existe aqui a raiz cúbica de 8 sobre 2. É um número racional ou irracional? Primeiro observe qual é a raiz. É raiz cúbica de 8. E o que significa raiz cúbica de 8? Significa que eu vou atrás de um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes deu 8. E quando eu fatoro 8, olha aí, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Isso quer dizer que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Sendo 2 ao cubo, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, cortar índice com expoente, isso vai me dar 2 sobre 2, isso aqui vai me dar 1. Então, na realidade, isso aqui é 1. E 1 é um número inteiro, é um número natural, é um número inteiro e também é um número racional.
Então, que fique claro que a simples presença de um radical não é suficiente para caracterizar o seu número como sendo um número irracional. O outro exemplo de número irracional que a gente tem é o chamado π. Esse número aqui, ó, de denominado π, ele tem valor 3,14159265, e olha aí, reticências, uma infinidade. E o que quer dizer esse C sobre D? Quer dizer que o π ele surge da razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então, π é um número irracional. Se você observa a fração π sobre 2, racional ou irracional? Se o π é irracional, π sobre 2 também é um número irracional. Eu não consigo definir aqui exatamente qual foi a fração que deu origem a esse número aqui. Eu não sei qual é o valor de C, nem o de D, então eu não consigo definir a fração que dá origem ao número. Logo, ele é irracional. Bem, observou-se o seguinte, que o número irracional ele não guarda nenhum parentesco, de nenhuma afinidade, nenhum tipo de amizade com os naturais, nem com os inteiros, nem com os racionais. Então, é um número que não tem interseção entre esses conjuntos aqui. E para finalizar mesmo, chegou a hora dos números reais. Bem, trabalhar números reais é bem simples. Números reais, ele vai vir da reunião, olha aí, ó, de todos os números racionais. Bem, isso quer dizer o seguinte, que quando eu tenho um número natural, aqui, ó, eu observo que o meu número natural, ele também é um número inteiro. E o meu número inteiro, ele também é um número racional. Só que tem número que é exclusivamente racional, certo? E que não é inteiro. E eu vou ter número que é exclusivamente inteiro, que não vai ser natural. Então, a relação de número real é uma relação de união entre todos os racionais e todos os irracionais. Então, quando você une números racionais e irracionais, você está diante dos números reais. E, para resumir essa história, qual é o conceito que o livro nos traz? Que ao reunirmos o conjunto dos números racionais, reunir é fazer a união, conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Obtemos o conjunto dos números reais, indicados por R. Dessa maneira, temos que todo número natural, inteiro, racional e irracional é um número real. E o conjunto dos números reais nos apresenta alguns subconjuntos, que são eles, conjunto dos reais não nulos. Se ele não é nulo, é porque ele excluiu zero. Então, a gente vai ter aqui o R asterisco, que são todos os reais, excluindo o elemento zero. Depois podemos ter também como subconjunto o conjunto dos números reais não negativos. Se eles não são negativos, obviamente eles são positivos. Então, aqui só para expressar de forma mais nítida, o R+. Conjunto dos números reais positivos. Números reais positivos. Olha qual é a diferença de números reais não negativos para números reais positivos. Parece a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque aqui nos não negativos eu vou ter quem? O zero. O zero vai estar presente aqui, certo? E quando eu trato de números reais não estritamente positivos, eu estou excluindo o zero. Por quê? Porque o zero não tem sinal. Quando eu digo não negativos, eu não estou me referindo a ser positivo. Eu estou me referindo a excluir todos aqueles negativos. Como o zero não é negativo, nem é positivo, e a exclusão é dos negativos, o zero fica. Agora, quando eu falo de conjunto dos números reais positivos, eu quero somente aqueles que são positivos. E como o zero não tem sinal, ele sai aqui da relação. Então, o meu conjunto dos números reais positivos, ele exclui o zero. Quando eu tenho só o R+, eu digo que é o conjunto dos números reais não negativos.
Assim ocorre para o lado oposto, que é o lado dos negativos. Quando eu falo do subconjunto que tem apenas os números reais não positivos, olha aí. Quando eu falo dos não positivos, eu estou excluindo todos aqueles números que têm sinal positivo. Como o zero não tem sinal, ele se inclui aqui no conjunto dos números não positivos, certo? O zero está aqui dentro. E quando eu falo de conjunto dos números reais negativos, eu vou colocar somente aqueles números que são negativos. Zero, por sua vez, não tem sinal, então ele não é um número negativo, então ele não vai participar desse subconjunto. Então aqui eu vou ter o conjunto dos números reais negativos, certo? Então, aqui não positivos e aqui negativos. Aqui não negativos e aqui positivos. Pois bem, feita essa pequena explanação, tratei aqui com vocês dos conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, reais e os irracionais. Bem, todos esses aqui, eles guardam uma relação, não é isso? De pertinência, um é subconjunto do outro. Natural é subconjunto dos inteiros, inteiros é subconjunto dos racionais, racionais é subconjunto dos reais. Só que entre reais e entre racionais e irracionais não tem interseção. Não existe nenhum número que seja irracional e ao mesmo tempo seja racional. Aqui, ó, a linha divisória entre os racionais e irracionais. Mas quando se une todo mundo, a gente tem o chamado conjunto dos números reais. Bem, era isso que tinha para esclarecer a respeito dos conjuntos numéricos. Qualquer dúvida, estaremos à disposição.